Oi! Conceitos básicos passados, vamos agora fazer uma grande imersão num dos processos de impressão mais curiosos para latas de alumínio, o Dry Offset. Vamos falar em parte de cada assunto. Por exemplo, número 1. Como se dá a fabricação de uma lata. 2. Processo de impressão. 3. Limite de cores. 4. Conversão de uma arte para produção em lata de alumínio. 5. Cuidados na criação da arte. 6. Limites técnicos de impressão na configuração de imagem CMYK para lata. 7. Recursos diferenciados em relação às outras embalagens relativos a tintas e amostras. 8. Suporte de impressão. 9. Avaliação correta de resultados da amostra ou produção em linha. 10. Produção de lata de amostra versus mockup para aprovação de ideia. 11. Tripé na relação entre fornecedor, cliente e agência de design, na relação lata de alumínio. 12. Aprovação em linha de produção. Como fazer? Como avaliar? 13. Balancear o interesse de todos os lados na relação fornecedor, cliente, agência de design, da intenção à realidade em prática. 14. Suporte do especialista técnico no momento da criação de uma arte, evitando surpresas de produção no mercado. 15. Conversão da tinta Pantone para tintas da linha de impressão. 16. Cuidados técnicos e legais na aplicação dos textos de qualquer tipo. 17. Painéis na lata de alumínio. 18. Aplicação de textos em lata. Cuidados e problemas comuns. 19. Como entregar uma arte de embalagem em lata de alumínio corretamente. Então vamos ao item 1, que é aquela curiosidade inicial, antes da gente iniciar nos processos que realmente fazem parte da nossa finalização, mas vamos a ele. Como se dá a fabricação de uma lata? Na etapa 1, são fornecidos para as fábricas verdadeiras bobinas gigantes de chapa de alumínio. Quando, em seu estágio de produção, ela entra em uma máquina recebendo vários cortes cilíndricos de aproximadamente 6 polegadas, maximizando o aproveitamento dessa bobina. Tudo que sobra dessa bobina é recolhido e volta prensado para reciclagem para a criação de novas bobinas. E todo esse material recolhido e prensado passa por um processo de derretimento e que geram novas bobinas. O Brasil é um país campeão de reciclagem em alumínio. Cerca de 97,3% do alumínio no Brasil é reciclado. O Brasil é o campeão mundial em reciclagem de alumínio. Então é desperdício praticamente zero. Na etapa 2, após a criação desses discos, de 6 polegadas, bastante rígidos e pouco flexíveis em comparação ao alumínio da lata pronta, tá? Só para você ter a referência. Ela entra em fase de estiramento, onde de um alumínio mais rígido, ela passa pelo primeiro estiramento, gerando a formação de um copo de baixa altura. E todo esse processo de estiramento é feito através de impactos cilíndricos que são liberados para a fase seguinte através de sopro. Na etapa 3, após a formação do primeiro copo, ele segue no processo de estiramento, em mais umas 4 etapas, e vai criando altura para além da altura que conhecemos na lata pronta. Mas suas extremidades ainda estão desalinhadas ou ainda não uniformes. Na etapa 4, após o estiramento completo, ela passa por um processo de corte e nivelamento do seu topo, formando um copo longo e de altura uniforme. Na etapa 5, após este processo de formação completa do copo uniforme, agora inicia-se a fase de impressão, que se dá de forma indireta, ou seja, todas as cores gravadas de forma isolada, cada um na sua chapa, são unidas em uma única blanqueta, que então passa para o contato com a lata.
E nesse mesmo processo de aplicação da arte, nós temos uma blanqueta extra que aplica o verniz, que serve de fixação e proteção da tinta na lata. Mas essa fixação só acontece depois da secagem desse verniz através de passagem por forno, pois antes disso a tinta não adere à lata. Se você passa a unha na lata, a tinta sai, ela não tem aderência. Etapa 6. A lata passa por um processo de verniz interno para proteger a lata tanto no restante da produção quanto para impedir que a bebida entre em contato com a lata, evitando a oxidação ou contaminação. Etapa 7. Após a gravação da arte completa na lata e aplicação do verniz que seca após a entrada em forno, inicia-se o processo de criação do pescoço. Por meio de impactos controlados, o pescoço vai se formando. Essas etapas antigamente passavam por 15 impactos, mas no momento consegue-se chegar ao resultado com 10 impactos. Então o pescoço está formado. E aí tem a lata com a impressão do jeito que a gente conhece, neste caso ainda faltando a tampa, ou a recravação, que não é feita no momento da fabricação e sim no momento do envase. E cada uma dessas etapas passam pelo olho eletrônico das máquinas que rejeitam qualquer variação fora do normal. Até após a formação do pescoço, pois podem aparecer microfarpas nas bordas que atrapalhariam a recravação da lata e podem haver ali uma rejeição eletrônica e automática. O curioso é que por vezes me perguntam onde fica a emenda da lata, e acreditam até que esta emenda se localiza no seu overlap de impressão. Ora, mas antes que fique uma dúvida, é simples, tá? O overlap é a área onde as extremidades de uma arte se sobrepõem com uma certa folga, evitando assim que fique em alguma área sem arte alguma na lata. Como este overlap varia, essa folga costuma aparecer na lata entre 2 a 5 milímetros de espessura. Tá aí uma curiosidade interessante para quem pensava que o alumínio, mesmo depois de fabricado em bobina, não pudesse ser estirado ou esticado. Conforme ele recebe o estiramento, ele vai perdendo a rigidez, ficando mais maleável, como vemos nas latas de alumínio de hoje. Curiosidades sobre a fabricação Sanadas, vamos ao que interessa a você, designer, e o que trouxe você para esse curso. Vamos falar de processo de impressão e tudo que realmente dele deve ser levado em consideração referente a isso. Então, indo para o item 2 daquela nossa lista, temos lá, processo de impressão. O processo de impressão conhecido para a lata é o Dry Offset, ou offset seco rotativo neste caso. Já vi gente chamando o processo de impressão em lata de flexografia, mas não se engane, pois a flexografia é um processo diferente de impressão que entra em contato direto com a embalagem, passando cor a cor diretamente na embalagem ao longo da gravação. Vamos falar sobre ela no tópico exclusivo dela, enquanto que o Dry Offset é um processo indireto, uma vez que todas as cores são registradas, primeiramente em uma mantilha de caucho, para que esta mantida completamente abastecida com todas as tintas da arte, entre finalmente em contato com a lata. Veja a diferença entre as matrizes de impressão. Enquanto a flexografia trabalha com um composto de fotopolímero e são flexíveis o suficiente para serem enroladas, e que ela passa cor por cor diretamente no contato com a embalagem, no Dry Offset, para a lata de alumínio, a placa é feita de aço de alta resistência e, como já dito, passa todo o grafismo para a mantilha de caucho, para só então entrar em contato com a lata. Vamos agora para o nosso item 3, limite de cores. Para falarmos sobre limite de cores, temos que ter em mente o seguinte: impressão em Dry Offset para latas de alumínio trabalha apenas com tintas especiais. Em lata não há possibilidade de impressão com combinações de cores em CMYK, ok?
Mas que tintas são essas? Como defini-las? Não se preocupe. Para este caso, basta o designer entender e estar familiarizado com o trabalho em Pantone. Para iniciantes, é aquela cartela de cores de tintas pré-fabricadas e codificadas, como já falamos lá no início do nosso processo. O correto, para que não hajam aquelas idas e vindas do cliente, é que se definam as cores Pantone a serem aplicadas nas suas artes de lata de alumínio, ok? Mas quantas cores Pantone podemos aplicar? A resposta para latas fabricadas no Brasil é o limite de até 6 cores, mas precisamos lembrar que estamos falando de lata de substrato alumínio. Portanto, precisamos colocar nesta conta a cor branca, quando houver a ideia de que ela esteja presente na arte. Você pode até se perguntar, mas se eu tenho uma imagem em Photoshop e que eu preciso aplicar na lata, como fazer? Essa imagem é naturalmente gerada em CMYK, ou até usualmente trabalhada em RGB. Como converteríamos isso em Pantone? Lembrando que nós não podemos entregar uma imagem em RGB para o fornecedor. Tá? Então, respondendo a essa dúvida, para o caso muito comum de imagens em Photoshop entrarem na arte de lata de alumínio, quem faz a conversão de cores para as cores especiais de produção é quem gera o filme ou o fotolito. Este convertedor especializado irá traduzir os canais de cores CMYK ou CMYK nas até 6 tintas disponíveis que comporão a arte como um todo. Veja que eu citei o RGB, mas ele não deve constar na sua arte. Não se trabalha com RGB para o processo de impressão. E se você é um iniciante, saiba desde já disso, pois deve ser livre para criar e não pode ter amarras na sua criação. Repense seus conceitos sobre essa defesa, pois o risco de alterações drásticas de resultados são muito maiores, uma vez que o RGB possui aquela gama de cores muito maior que o CMYK, ou seja, os tons alcançados na realidade do CMYK. E agora, na conversão para lata, podem ser ainda maiores, e estamos trabalhando aqui para que você possa sempre criar suas artes de forma que ela seja viável para a linha de produção, certo? E agora vamos falar de um item corriqueiro no processo de finalização, que é a conversão de uma arte para a produção em lata de alumínio. Na conversão de uma arte vinda da agência de design, que passam dentro dos conformes na finalização para os filmes de impressão, é importante, como falamos mais cedo, que toda a arte seja codificada em Pantone. Textos promocionais ou legais, logomarcas, faixas, fundos da lata, se não for vazado no substrato alumínio, né? Certo? Nada disso deve estar em CMYK. Este pente fino sempre é feito na finalização. Porém, há casos em que mesmo na finalização, a aplicação de uma cor Pantone não fica clara, seja por indefinição de tonalidade ou por qualquer outro motivo variável. E o que se faz na finalização é o de sugerir um Pantone, ou corrigir um elemento CMYK para Pantone, o que, dependendo da cor, pode gerar alguma surpresa de alteração de tonalidade. E pior ainda, estourar o limite de 6 cores da arte. Por isso, quanto mais controle da arte na questão de cores e os seus limites a agência de design tiver, menos problemas de inviabilidade ou surpresas de alteração de resultado existirão. Outro ponto importante, voltando a falar do caso de haver imagens aplicadas nas artes em lata de alumínio, mesmo sabendo que a agência de design não faz a conversão das imagens em Pantone ou tintas especiais, ela precisa estar bem ciente que, uma vez já dito aqui, a imagem Photoshop aplicada receberá a conversão para tintas disponíveis na arte. E qualquer necessidade de tonalidade que exija um Pantone que estoure o limite de 6 cores fará com que ela se inviabilize. Vamos ver alguns exemplos. Del Valle Sabor Goiaba.
Essa é uma arte que ficou muito tempo no mercado, bastante conhecida e bem tranquila na questão técnica. Vamos ver a construção dela, né? Vamos lá. Então, como a gente está falando das imagens, que é o nosso ponto, o que a gente vê? Você tem as folhas e você tem a fruta goiaba fechada e aberta. Todas essas imagens foram construídas no CMYK. Ok. Agora, quando você converte para as cores especiais, o que você tem? Você não tem mais cian, magenta, amarelo e preto. Você tem o verde, que ali na legenda você já vê marcado ali com o Pantone 376, e o amarelo, o Pantone Yellow ali, né? Então, você tem as folhas construídas com verde e amarelo, a fruta fechada também com verde e amarelo, você tem uma área de brilho ali, quase branca, e você tem a goiaba aberta no rosado, e você tem um Pantone rosado ali, ó, o Pantone 197, que ele entra com um percentual, ele entra com suavidade ali aplicada, ele não entra chapado. Então você tem o 197, você tem o amarelo construindo as sementes da polpa, você tem a maçã no vermelho, com brilho ali, talvez um branquinho ali no meio, um rebaixado de vermelho, né? Você tem essa estrutura. Essa maçãzinha, pelo tamanho dela, você não pode ter um preto para fazer uma sombra ali nos cantos, porque essa suavidade no processo de dry offset, ele é mais limitado. Então você trabalha só com o vermelho ali desenhando a maçã, tá? E você tem uma área de brilho ali, que talvez aplique um branco ou não, porque quando você rebaixa o vermelho, no caso da maçã, você abre a retícula. E quando você abre a retícula, você tem alumínio, né? Se você não tem um complemento com branco, que devido ao tamanho do grafismo, o complemento com branco é mais complexo, e a gente pode falar um pouco disso mais para frente, você trabalha só com um vermelho ali. Então, devido ao tamanho do grafismo, da maçãzinha ainda, do selinho, você só tem o vermelho desenhando. E o verde para a folhinha ali, e o amarelinho, que é aquele taluzinho ali. Ok. E você tem as sementes em amarelo na polpa da fruta da goiaba. Então, o amarelinho ali desenhando a semente, e você também usa o vermelho 186 para desenhar aquelas partes mais coradinhas no entorno da semente. Certo? Então, de novo, goiaba fechada com verde e amarelo. Polpa com rosado no Pantone 197, a semente no amarelo, maçã no vermelho, as folhas em cima com verde, Pantone 376 e o amarelo, para fazer aquelas partes mais claras. E Roberto, mas eu estou vendo ali também que eu tenho umas áreas mais escuras na folha. Essas partes mais escuras, elas são trabalhadas com preto em cima desse verde. Tá? Existe uma limitação de sobrecarga de tinta quando você aplica na imagem. Eu não posso ter preto, verde, amarelo. Então, onde eu tenho preto e verde para fazer a sombra. Eu não tenho ali um preto, um pouco de amarelo e um pouco de verde. O processo de dry offset não permite esse excesso de tintas acumuladas. Então, onde você vê a sombra mais escura, você tem uma combinação de verde com preto. Onde você vê a folha mais clara, no verde, com tons amarelados, você tem o amarelo combinando com o verde puro, neste caso aí o Pantone 376. Outra construção que você tem também, da faixa, essa faixa que fica logo abaixo das frutas, essa divisão de arte aí. Você tem um degradê ali, tá vendo? Nesse degradê de amarelo com verde, você não tem um degradê de amarelo que chega só até aquela parte da fruta ali. Ele vai até o final da faixa, acredite se quiser. Ou se você olhar com mais atenção, parece que ele vai um pouco mais ali no meio daquela chamada de texto e vai morrendo mais ou menos por ali. Mas na verdade, não. Ele vai até o final. Mas até o final com quanto? O mínimo aplicável em lata de alumínio. Então, se ele vai com o degradê morrendo, ele lá
no finalzinho, na parte mais fraca, ele morre em 5% e até o final da faixa com esses 5%. Então, imagens fotográficas acabam que elas têm, entre aspas, uma perda de realismo, porque você não tem as mesmas condições de uma impressão em revista, que eu trabalho com as 4 cores, cian, magenta, amarelo e preto, e faço todas as passagens possíveis, todas as sutilezas possíveis de imagem. Eu tenho que simplificar a minha composição naquele local com até 2 tintas. De novo, como eu já falei aqui, na casca fechada, verde e amarelo. Nas áreas de brilho, ele abre um pouquinho ali com branco ou não, a gente pode falar um pouco mais se eu aplicaria o branco ali ou simplesmente eu abriria essa retícula. Você pode olhar, pode e deve começar a olhar as latas do mercado para entender essa construção, para entender onde que entra branco, se essa aplicação do branco ela tem a sutileza ou não, e eu vou falar dela depois, né? Podemos falar agora, vamos lá. O branco tem uma questão de gravação mínima muito delicada. Ela não consegue ter uma sutileza onde ela é aplicada. Então eu não tenho essa suavidade de brancos suaves, morrendo de forma suave para um toque de brilho na minha arte. Como o branco conta como cor na lata, porque o substrato é alumínio, eu preciso tomar a decisão se eu prefiro que eu marque com um branco duro ali, uma passagem não tão suave, ou se eu prefiro deixar ela morrendo com um alumínio ou com uma carga de retícula de verde mais suave, tá? Então essa é uma decisão que a gente toma e por isso faz lata de amostra para avaliar se o desenho teve uma composição boa nessa combinação de até 2 tintas, que eu vou falar mais na frente, tá? Estou me adiantando aqui, ou se eu preciso mexer nessa tinta por um motivo ou outro, tá? Então, para Del Valle Goiaba Nectar, é isso aí. Eu consegui aplicar todas as 6 cores e consegui compor a minha arte. Com preto do fundo, claramente, o branco dessa parte superior, o rosadinho para fazer ali o sabor goiaba da legenda, da faixa, da polpa da fruta, um 186 desenhando a maçã, o verde da folha em cima com o amarelo e, enfim, fechamos. Mas, Roberta, esse verdinho do selinho da maçã, ele está mais escuro que todos os outros verdes. Sim, isso é um problema. É uma questão que a gente não conseguiu replicar dessa forma. Ele entrou no mesmo verde Pantone 376. Ele ficou mais claro na linha de produção. Tá? Ele ficou mais claro. Então, novamente, são pequenos detalhes que você acaba vendo que não foram pensados para a linha de impressão. Mas isso é o de menos, né? Um detalhe que você consegue readequar. Então, teoricamente, eu tenho aqui todas as cores para compor a minha arte. Ok. Vamos para um segundo sabor, e aí a coisa começa a pegar. Lembrando aqui que eu estou trabalhando com artes mais antigas. Não são artes atuais de mercado, são artes que já foram resolvidas, todos esses pontos foram resolvidos e ajustados para a linha de produção. Eu não vou poder falar aqui de artes atuais porque são sigilos de mercado, então vamos ficar aqui nessa linha histórica onde esses pontos todos já foram resolvidos e readequados. E essa aqui, Roberto, Del Valle Goiaba Light. Olha só, o limite de cores não são 6. Se você bater o olho e já viu 7 cores, porque você já sabe que o branco conta como cor, você já pegou o problema. Esta é uma arte que não foi pensada para 6 cores, não foi pensada de forma adequada para a linha de produção em Dry Offset. E ela precisou sofrer uma redução aí. Então, se eu tenho as cores fundamentais, que eu não consigo abrir mão, senão eu não consigo compor. Excepcionalmente a cor nova que entrou aí, que é o fundo azul, né? Este Pantone, que ela ficou definida um pouco mais para frente, eu não tenho aqui na legenda, mas não importa o número do Pantone agora. Eu tenho fundo em azul claro, e eu tenho
todo o resto da composição do que era o Del Valle Goiaba da outra arte. Acrescentou-se aí uma cor, acrescentou-se o azul. Se na outra, Del Valle Nectar, eu já tinha as 6 cores, com a entrada do azul, o que acontece? Eu precisei abrir mão de alguma cor aí. E o que eu faço nesse caso? Neste caso, a gente precisou abrir mão do vermelho Pantone 186. Ele não entra mais aí nessa composição da goiaba, ou seja, ela teve uma perda de suculência, ela teve uma perda de detalhe. Veja que, por mais ilustrativo que seja, essa é uma fruta bem bonita, ela está bem fotográfica. E ela começa a sofrer perdas na hora de converter isso para lata se eu não tenho cor o suficiente para compô-la. Essa é uma questão que a gente sempre precisa estar de olho. Então, mais uma vítima da criação livre, sem pensar na linha de produção. Vamos bater bastante nessa tecla, porque estou mostrando aqui que ela é uma realidade de mercado, e quando você deixa para a finalização fazer essa diminuição, aqui até foi resolvido de forma tranquila. Mas existem casos que a perda é tão complicada, tão considerável, que do outro lado, no cliente, nem sempre ele está entendendo por que o que ele aprovou no PDF, que ele aprovou na arte dele, na agência, não conseguiu replicar na lata. O porquê dessa diferença grande. E a gente vai falar que tem um caso mais crítico ainda para frente. Então, neste caso aí, de novo, você tem lá o Pantone, que neste caso, novamente, ele saiu do Pantone 376 para o Pantone 377. Escolheu-se aí uma cor um pouco mais escura, tudo bem, não importa, é uma questão de mudança estratégica, ok. Isso é irrelevante para a gente. Então, vamos lá. Temos o amarelo, que compõe a folha, juntamente com o novo verde, 377. Não temos mais o Pantone 186, por conta da limitação. Temos o fundo azul, o rosado para compor tanto a faixa usada do Light quanto a palavra goiaba. Temos o preto para Del Valle. Existe o degradêzinho ali na marca de Del Valle de verde, também com o amarelo, tá? Ele funcionou bem ali. Então, pensou-se estrategicamente para que mesmo num degradê, eu tenho um degradê na faixa ali de Del Valle, se juntando com a folha, mais acima com a mesma tinta verde e amarela. Então, essas diferenças, elas foram remexidas para criar um pouquinho mais de desenho, você perceber um pouco mais o final, onde começa um grafismo, onde acaba o outro. Nas áreas mais escuras das folhas, nós temos um preto ali, com menos percepção, com menos força, mas ainda tem um preto desenhando essas áreas de sombra da folha. Ok? Vamos para um caso ainda mais complicado, que é o Del Valle Manga. Olha só o que aconteceu. Eu tenho ainda nessa aplicação 7 cores, que eu tenho o amarelo, eu tenho o azul do fundo, eu tenho o verde 377 agora, tenho o vermelho, Pantone 7408, que é um laranja, tenho o preto, black, e tenho o branco, 7. E agora? Eu não consigo abrir mão de nada aí. Eu tenho uma manga claramente com amarelo forte, luminosa, tenho claramente tons mais quentes, seja da faixa, seja das áreas internas da goiaba, e tenho a casca avermelhada. Então, como é que isso aconteceu? O que a gente fez nesse caso? Neste caso, a gente precisou fazer uma coisa que era talvez impensável. Nós precisamos, acredite se quiser, eliminar o amarelo. Pois veja bem, existem cores aí que não tem como eu abrir mão para compor. Vamos do começo. O preto, de Del Valle, não tem jeito. Essa cor característica do fundo azul claro, se a estratégia era de manter um azul claro e não há acordo para mudar essa cor de fundo, eu não consigo abrir mão. O verde, que se transformou aí no 377, não tem como, eu não consigo compor nada que tenha verde sem esse verde. O amarelo é necessário para compor a folha.
e ele também é necessário para compor a manga. E agora? Incrivelmente, eu precisei abrir mão do amarelo, porque já que eu não posso abrir mão desse laranja 7408, porque era uma marca, uma cor registrada para o sabor, eu precisei abrir mão do amarelo. Consequência disso, toda essa parte amarelada da manga, ela ficou mais avermelhada, porque ela foi composta com esse Pantone 7408. E o vermelho, 186, que desenha a estrutura da base da casca ali, que eu precisei muito dela para isso, não tinha como abrir mão, ela se manteve. Está aí a consequência de você novamente não pensar no processo na hora de construir a sua arte. Vamos para mais esse último exemplo por hora, tá? Então, Del Valle Uva Light, que também tem o azul claro, nós temos o preto, nós temos o vermelho. Veja bem, nós também aqui estamos com 7 cores. Precisamos abrir mão de alguma cor aí para chegar no nosso limite de 6 cores especiais. Novamente falando. E olha a característica da uva. Ela é toda fotográfica. Ela tem vários tons do roxinho dela, né? Então, esta é uma limitação no Dry Offset. Esta composição super fotográfica, você precisaria ali de pelo menos umas 2 tintas de tonalidade para compor essa uva. E olha só o que a gente tem. Nós temos um Pantone 2592, que é esse roxo da legendinha aí, para compor essa fruta. Como é que eu faço o desenho e toda essa construção dela? Eu tenho um roxo só e o preto. Isso jamais vai trazer essa definição em CMYK, como ela se apresenta aí. Então, isso já é um filtro para a gente entender as limitações no processo. Uma cor de uva para compor a fruta e desenhar ela com o que a gente tem disponível na arte, que eu falei lá atrás. Quais são as cores disponíveis na arte para compor? Eu tenho o roxo e o preto para desenhar essa fruta. Nessa legenda aí, o verde está no 376, porque naquele momento ela ainda estava no 376 na composição de arte. E 376 ou 377 é uma questão muito mais estratégica de evolução de cores do que ser um problema para a gente pontuar aqui agora. Então, as folhas estão construídas com o verde 376 aí no caso e o amarelo. Beleza? Check. Nós temos o azul do fundo, que é aquele azul que foi definido no Pantone mais para frente, que ele tem que ser um Pantone nesta cor, para ela entrar chapadinha, bonitinha. Chapada, para quem não sabe, ela é entrar com 100% da cor, tá? A gente fala aí a linguagem de produção gráfica, nem sei se você que está ouvindo entende o que significa chapada. Mas vamos lá. Temos azul claro, numa cor, nós temos o amarelo, nós temos o vermelho, o roxo, o preto, ou seja, 7 cores. Eu não consigo abrir mão de nenhuma dessas cores e continuar compondo essa estrutura de arte. Porque para a uva, como eu já falei, eu tenho o 2592 e o preto. O azul do fundo, o branco, e o branco conta como cor, já falamos 1000 vezes. Verde e amarelo para a folha, para a faixa em V aí do degradê no meio da arte, para o texto verde. Aliás, observação aqui, não se compõe texto com 2 cores em lata de alumínio, tá? Só uma observação, uma parte aqui, para a gente poder ter os entendimentos. Mas eu devo falar isso mais para frente, isso não é assunto de agora. Veja que eu não tenho como reproduzir uma arte onde todos os seus elementos vão precisar de uma cor para essa reprodução. Neste caso aqui, qual foi a solução? A solução drástica. Eliminamos o selo da maçã colorida e ela entrou com um selo em preto e branco. Entende o problema de você reproduzir uma arte sem pensar na limitação? Não basta jogar para a linha de produção ou para quem vai gerar a configuração para ele se virar para reconfigurar a arte do jeito que você apresenta. Você precisa pensar nas limitações, você precisa fazer um check com o produtor gráfico. Levanto o meu dedinho aqui para você, para que você possa contar comigo se precisar. Tem aí o meu contato, tem aí
no meu site, vamos conversar sobre as suas artes. Mas estou aqui entregando de mão beijada um conhecimento e como a gente pensa no limite de cores para o designer na hora da criação dele. Você vê que eu não falo de parte criativa aqui, eu falo apenas de linha de produção. Olha o detalhe da folhinha verde que tem na maçã, que na outra ela estava mais escura e eu comentei lá atrás que ela ficou mais clara. Nessa arte aí, ele colocou o verdinho mais claro. Mas a gente já estava com problema de limite de cores aí. Não tem como reproduzir uma lata a 7 cores no mercado brasileiro, ok? Já ouvi falar, já pesquisei. Fora do Brasil existe o limite de até 7 cores, mas aqui não. Então, precisamos pensar na nossa casa primeiro, para depois a gente pensar mundo afora, certo? Então, fica aí a lição para esses casos, onde artes simples podem parecer simples, mas que geram uma complicação. E se você não faz uma validação técnica de entendimento de limites com um técnico de produção, você tem problemas lá na frente. Pensamento criativo solto gera esse tipo de problema. Vamos criar livremente, mas antes de você seguir em frente com isso, antes de você apresentar a sua arte para o seu cliente, faça uma validação técnica para que você não frustre o seu cliente que aprovou, achou lindo e maravilhoso o que você apresentou, mas lá na frente teve que eliminar elementos importantes. Eu não vou aqui ficar rastreando a arte para vocês. Eu só simplesmente apresentei um problema que aconteceu na época. Essa é uma arte de 2017 que teve impactos estratégicos nessas mudanças. Fez um burburinho lá atrás. Então, cuidado, atenção e vamos em frente. Certo. Então agora vamos para o nosso item 5, que fala de cuidados com a criação da arte. Cuidados importantes no momento da criação da arte são fundamentais para o sucesso da ideia criativa. Vamos aos principais. Excesso de cores apresentado na arte é o campeão dos problemas de arte em lata de alumínio. A criação sempre acha que o problema será resolvido na finalização, pois o mote dele é criar, não é mesmo? Mas nesses casos, ele sempre recebe de volta a má notícia de que terá que rever sua arte para o limite esperado de até 6 cores, como já falamos. Outro item também problemático são muitos efeitos de degradê. Efeitos de degradê problemáticos para a linha de produção. Veja bem, o efeito de degradê não é inviável em si. O que precisamos entender é que no processo de impressão em offset seco, ou dry offset, o limite mínimo de gravação de um filme é consideravelmente maior do que vemos nos folhetos ou nas artes de revistas, por exemplo. O limite mínimo de gravação de um ponto de retícula... O fornecedor fala em 2%, mas na prática é de 5%, que esteticamente parece 10%, e que toda a suavidade do degradê abaixo disso sofre um corte de interrupção muito abrupto, acabando com sua suavidade final nessa área, especialmente algumas tintas que fazem esse efeito ficar ainda mais forte, como o preto. E o branco também, né? Marca bastante. Para que esse efeito de interrupção abrupta não ocorra, geralmente buscamos encostar o limite de área mínima, as mais claras, né, aquela parte mais clara do degradê, em algum outro ponto do grafismo da lata, para que ela não fique solta no meio da arte, gerando este efeito não suave em seu final. Este recurso é muito usado, viabilizando bons efeitos sem que tenhamos que trabalhar apenas com artes de cores chapadas. Vamos ver alguns exemplos disso. Olha esse caso de ADs aqui. É uma arte antiga. Não estou aqui para falar das artes atuais e ficar criticando a arte do mercado de hoje, até por respeito às marcas. Essa é uma arte antiga de ADs maçã. Olha a aplicação deles aqui. Você tem esse brilho branco na maçã. Olha como é que ficou duro, como ficou marcado, sem suavidade. Olha aquelas manchinhas pretas na parte de cima da maçã. Era para ser uma sombra aquilo, acredita? Então ele marca duro, ele não tem suavidade suficiente
para pegar pequenas nuances de sombra. O preto marca bastante e veja que o branco também. Além disso, eu sei que essa imagem não está com uma qualidade boa, porque eu peguei da internet, eu não fiz uma fotografia de artes antigas, né? Não tenho isso comigo, mas acredite se quiser, se você prestar atenção no canto inferior direito, acima ali daquele contém 340 mililitros, tem uma faixa promocional vermelha. E mais uma vez eles caíram numa questão de limite de cores. Porque olha, você tem o vermelho da maçã, uma cor. Você tem um verde para Ds, duas cores, que é um verde de meio tom, não é nem um verde mais escuro. Você tem um verde mais claro, terceira cor. Você tem o branco, quarta cor. Você tem o preto, quinta cor. E além disso, você tem o amarelo, que constrói essas áreas mais amareladas dessa fazendinha, dos detalhes amarelados, a borda da maçã, a parte superior ali. O texto naquela faixa super discreta da chamada promocional, ou seja, 6 cores. Eles não tiveram espaço para aplicação de 2 cores vermelhas para tarde. O que eles fizeram? Aplicaram uma faixa promocional em vermelho em cima da maçã, com o mesmo vermelho, sem destaque nenhum. Eles poderiam pelo menos ter trocado a cor da faixa. Está totalmente perceptível. De novo, sei que essa imagem está ruim, ela está em baixa, eu peguei da internet mesmo, como consulta para falar para vocês desses limites, mas está aí, ó. É uma faixa que não tem destaque nenhum, porque é uma faixa vermelha, com o mesmo vermelho da maçã, faz-se um contorninho ali muito discreto, que isso fica discreto demais na arte na hora de imprimir, e você perde completamente o destaque. Não tendo 2 vermelhos, um para a faixa e outro para a maçã, que aplicasse em amarelo. Mas se eu quero aplicar em vermelho, que fosse um outro vermelho em destaque. Então sumiu. Olha o nosso brilho branco, como é que ficou uma mancha branca. Olha essa sombrinha em preto em cima da maçã, que ficou marcado, parece um borrão preto, não parece sombra. Era melhor não estar ali isso. Era melhor ter separado. Você não tem uma separação entre as duas frutas, né? Por mais que essa imagem não esteja lá, essas maravilhas, você não tem uma boa solução para a fruta. Pensa-se em trazer refrescância e ela, na questão do grafismo, não atinge isso. Na minha opinião, faça você a sua avaliação. Olha esse caso aqui, um famoso Antártica Sub-Zero. Eu confesso que eu nem sei se tem ainda no mercado, porque eu não tomo cerveja, então não presto muita atenção nisso. Mas tá aí. Presta atenção nessa parte, logo acima do 350 ml, que eles tentaram fazer uma espécie de suavidade branca, uma sombrinha branca, com um degradêzinho ali. Olha como marcou. Olha essa parte aqui. Você não tem suavidade ali. Marca duro. Por mais que seja um branco reticulado, você só faz abrir os pontos e você não morre com suavidade. É o exemplo daquele degradê que eu mostrei naquela lata padrão, do degradê morrendo com azul ali em 5%. O branco a mesma coisa, marcou feio ali. Entendendo isso, eles mudaram a lata para um conceito evoluído. Eliminaram aquela parte do degradê em branco, aquela tentativa de suavidade branca que não deu certo, e botaram aquela faixa já no substrato diretamente. Tá, você tem esse reflexo aí que é da foto, mas aquilo ali é alumínio puro. Tiraram também o contorno do Antártica Sub-Zero, deixaram no alumínio, mudaram aquela parte superior de fundo branco e colocaram um degradê ali. Só que usaram aquela técnica que eu comentei com você. Deixaram um degradê rebaixado, uma área reticulada de azul, morrendo justamente no encontro com a montanha. Tem uns reflexos ali, você vê um estouro de branco, isso é da foto, tá? Mas existe uma planificação de retícula que ficou bem simpática aí na arte e funcionou. Morrendo essa parte reticulada,
no encontro com o grafismo, neste caso aí da montanha. Teve toda essa simplificação de arte, entendendo o que acontecia com a arte deles na lata no mercado, tem sempre essa evolução. Mas se você já consegue entender isso antecipadamente, você evita algumas reproduções indesejadas, não é mesmo? E olha esse último caso aqui, o de mate leão com essas aplicações de degradê. Por que eu coloquei um negativo lá atrás? Por que ele é complexo? Por que não dá para fazer esse caso? Preste atenção na mistura de cores que a arte provoca. Ela mistura degradê suave de verde com laranja. Então, diferente daquele exemplo de Del Valle que a gente fez, onde você tinha amarelo morrendo em degradê com a mínima de 5% por sobre uma tinta verde, você tem um amarelo que compõe a tinta verde. Então, ela conversa direito, elas conseguem se misturar entre si. Agora, quando você mistura verde com laranja, você não tem esse isolamento de cores, como se apresenta no layout. Acontece um efeito de contaminação. Então, o verde se mistura com laranja, eles se contaminam entre si e você nunca vai ter este isolamento e mistura de cores como se apresenta nesse layout. Acaba que você tem um efeito de verde sobre laranja, que é aquele recurso do wet on wet, que a gente já comentou, que existe a possibilidade de sobreposição de duas tintas, desde que elas não sobrepusessem mais de 110%, que seria o limite de sobreposição de tintas. Veja, verde sobre laranja contamina e escurece. Por mais que eu aplicasse um efeito de retícula um pouco mais grossa, aquele com pontilhado mais perceptível, as tintas iam se misturar entre si. Ela ia uma encostar na outra e uma ia contaminar a outra. Veja que esse degradê ele ultrapassa tanto o raio verde da folhinha ali de cima, por exemplo, na faixa laranja, quanto o raio laranja em cima de uma base verde, logo acima ali do mate leão. Então esse estudo não andou porque as tintas, ao ter contato uma com a outra, iam se contaminar. Então ela morreu e acabou que você tem uma arte mais atual no mercado, sem esse resultado de degradê que você está vendo aí no estudo. Outra coisa também problemática nessa arte é esse efeito esfumaçadinho de preto por trás da palavra limão, por trás da etiquetinha branca do leão, que você tem uma sombra suave de preto, rebaixada, e esse efeito não fica adequado. Normalmente a gente chapa sombras desse tipo, especialmente quando você percebe ali que você tem a sombra tanto na faixa laranja quanto na faixa verde. Então, sombra dessa forma também não é funcional para a lata, assim como esses degradês, onde as tintas se misturam e elas se contaminam entre si. Mais um caso de sombra, mate leão. Esta sombrinha também não é funcional. Normalmente a gente chapa esse tipo de sombra quando ela vem por trás de um grafismo, especialmente de uma marca, como está aplicado ali. E nós vamos explicar a complexidade de fazer sombras finas, mesmo que não fosse problemática, mesmo que ela fosse dura. Sombra significa percentual de cor. Percentual de cor, retícula, que não vai trazer esta suavidade de sombra pretendida nessa proposta de layout. Assim como a gente percebe a sombra no selinho de sem adição de conservantes. Você vê a intenção ali de uma sombra super suave. Percebe como o designer muitas vezes entende uma arte de embalagem como se estivesse desenvolvendo ela em papel, sem levar em consideração o processo de impressão? Tá aí mais um caso. Olha embaixo da palavra limão, olha a gravidade e a intenção da coisa. Sombra na palavra limão se fundindo entre o fundo laranja e o verde, raio verde morrendo suavemente na frente de um raio laranja num fundo verde. Não, gente. Arte em lata, precisamos pensar mais simples ou com um degradê
altamente controlado. Não é uma impressão em papel como a gente imagina. Então, para encerrar esse assunto de degradê e de mistura de cores, a princípio é isso. Qualquer coisa a gente volta nesse tema mais para frente para dar um reforço nesse assunto. Então tá aqui, ó. Estou antecipando dicas para vocês que grandes marcas, grandes empresas no mercado sofrem também quando não tem um especialista técnico orientando o designer, o criativo. É por isso que é tão importante você ter um especialista técnico do processo de impressão junto ao time criativo para que você consiga tirar o máximo de cada processo. Outro cuidado que não custa nada levantar aqui. Atenção para a resolução das imagens Photoshop em CMYK enviadas para a finalização. Estas precisam estar em alta definição, 300 dpi, dots per inch, e de preferência em layers, pois é com elas em layer que o convertedor de filmes consegue separar as cores e fazer os devidos encaixes de seus canais de cor. Imagem em layer e em alta definição, neste caso, não significa que a imagem estará pesada, pois devemos lembrar aqui que a altura de impressão da lata de alumínio é de apenas 11,4 centímetros. É bem pequeno, logo, não há necessidade de enviar uma imagem gigante para o fechamento da arte, pois ela será reduzida para o tamanho de 100% do seu tamanho, ou seja, bem minúscula. Eu vou encerrar aqui essa primeira parte do vídeo, que já está bem longo, e a gente segue no próximo vídeo com os cuidados para textos e todo aquele restante da nossa lista, ainda falando sobre impressão em lata de alumínio na sequência. Até lá!